Boa noite, então, pessoal. Desculpa o atraso de aproximadamente 13 minutos aí. Tivemos alguns problemas técnicos entre Holanda, Porto Alegre e Salvador, mas sejam todos bem-vindos ao nosso Hangout sobre creatina, as aplicações no esporte. É um prazer poder estar conversando com o nutricionista João Paim, de Salvador. Obrigado também à presença do Giuseppe e do Gabriel. Sejam bem-vindos à nossa sala. Espero que nós possamos ter um hangout bem interessante e possamos contribuir no final com algumas perguntas e alguns comentários pertinentes após, com certeza, a apresentação excelente do João. João, obrigado novamente por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao time da Isubra na internet, aí nos nossos hangouts, levando material de qualidade para o pessoal estudante de educação física, nutrição e também os profissionais da área. João, a partir de agora, tu já tens a liberdade de poder projetar a tua aula e o show é contigo. Obrigado pela participação. Pessoal, boa noite. Desculpa alguns problemas técnicos aí, a gente teve com a conexão. Voltando agora, então. Obrigado, João, por ter aceito a participação. Obrigado, Giuseppe e Gabriel na sala. João, fica à vontade para começar novamente falando sobre creatina aí. Obrigado pelo aceite do convite. Bom, valeu, André. Então vamos retomar aqui sobre a creatina. Como já havia apresentado, meu nome é João, sou nutricionista e hoje a gente vai falar sobre a aplicabilidade da creatina, principalmente no esporte, tá? A respeito de alguns mitos, algumas coisas aí, e vou tentar ser o mais objetivo, né, o mais dinâmico possível também. Bom, a creatina, ela, na sua classificação, né, ela é um composto nitrogenado, ou seja, ela é formada a partir de 3 aminoácidos, né, mas ela não é, apesar de ser formada por 3 aminoácidos, classificada como uma proteína. Então, a creatina é um composto, e a gente vai ver mais detalhes sobre essa substância, né. Bom, por volta de 1992, a creatina ela teve uma explosão, né, ela teve uma grande visibilidade. Então, aqui foram alguns atletas que participaram dessas Olimpíadas e que usaram a creatina, principalmente o Lee Forquist, né, que é esse atleta aqui da foto, tá? A creatina, ela não é uma substância proibida pelo Comitê Olímpico, então não existe algo relacionado a doping, até porque ela é uma substância que a gente encontra nos alimentos, tá? Teve uma época que a creatina ela foi proibida, então ela retornou ao mercado depois de um tempo, e hoje, né, a creatina pode ser comercializada livremente e é um dos suplementos mais utilizados por atletas, né, por pessoas recreativas, e aí a gente vai ver qual seria uma forma ideal de usar, o que é que os estudos apontam sobre esse tipo de suplemento. A título de curiosidade, né, cerca de 2 gramas a gente consegue sintetizar de forma endógena, ou seja, 1 grama a gente consegue produzir e aproximadamente 1 grama a gente consegue ingerir via alimentação pelos alimentos que são fontes de creatina. Bom, então como havia falado, né, a creatina ela é formada a partir de 3 aminoácidos. Aqui, por exemplo, a arginina, a glicina e a metionina. Né, juntamente, esses 3 aminoácidos formam o ácido alfa-metilguanidínico acético, que é o nome científico da creatina. A creatina ela é sintetizada no fígado, nos rins e no pâncreas. E no que diz respeito ao seu armazenamento, cerca de 95% é armazenado no músculo e cerca de 5% é armazenado no coração, cérebro, testículos e retina. Para vocês terem uma ideia, né, se a gente quisesse consumir a creatina via alimentação, a gente teria que consumir aproximadamente 1 quilo de carne para ter entre 3 a 4 gramas de creatina, dependendo aí do corte da carne. Então é muito difícil a gente conseguir ter uma quantidade satisfatória, né, de creatina via alimentação. E aí por isso que as pessoas recorrem para o tipo de suplemento a fim de conseguir os benefícios, né, e os efeitos ergogênicos que a creatina pode conseguir. Bom, a creatina ela tem um detalhe interessante, que assim, em alguns esportes específicos a gente vai ter um benefício maior, outros não. Então ela participa de um sistema, né, que é o sistema ATP-CP, que é o sistema de ATP fosfocreatina. Então é um sistema que ele é recrutado
principalmente exercícios anaeróbicos, né, de alta intensidade e curta duração. Então a creatina ela funciona como se fosse uma molécula que acontece a energia de forma imediata, né, falando de forma bem objetiva para vocês entenderem. Então, em exercícios que exigem curta duração, né, e alta intensidade, é aí que esse sistema vai ter uma projeção um pouco maior do que os demais. Então, só para a gente lembrar um pouquinho a respeito dos sistemas energéticos, né? Então, a gente tem o sistema de ATP, o sistema de fosfocreatina, que é esse que eu acabei de falar, tem o glicogênio muscular e tem as gorduras. O grande problema, digamos assim, se é assim que a gente pode falar, é que esse sistema ele tem uma duração de 5 a 10 segundos. Então, é um sistema de energia rápida, né? Ele tem uma duração, né, de forma muito rápida e acaba também de forma muito rápida. Então, a creatina ela vai ter uma aplicabilidade, digamos, melhor. Ela vai funcionar em esportes de explosão, esportes que requerem velocidade, esportes de sprint, né, tiros. Então, são esses esportes que a creatina vai ter uma função melhor. Bom, aqui eu vou passar algumas imagens, né, que mostram algumas modalidades esportivas onde a creatina pode ter uma função interessante e outras nem tanto, tá? Futebol. Futebol é um esporte, né, se a gente for pensar principalmente em algumas posições específicas, que a creatina poderia ter uma aplicação interessante. Então, pensando aí no jogador que é lateral, pensando, por exemplo, num jogador também, até o próprio goleiro, né, que dá uma impulsão, dá um start, a creatina teria uma função muito legal, né, nesse tipo de esporte. Então, alguns jogadores de futebol fazem uso de creatina para melhorar a performance, né, para melhorar essa explosão e ter um rendimento melhor durante o jogo, um desempenho de forma mais precisa. Já a maratona, por exemplo, é um esporte aeróbico, de predominância com outros sistemas energéticos. Então, a gente não usa predominantemente o sistema ATP-CP. Então, se a gente não usa esse sistema, não faz sentido a gente suplementar, né, o nutricionista orientar uma creatina para um atleta de maratona. Tá pensando, claro, nessa função de melhorar a performance, de melhorar o rendimento, já que a maratona ela tem uma aplicabilidade para outras vias energéticas e não para o sistema ATP-CP. MMA, um esporte de explosão puro, né, principalmente na hora do combate. Então é um esporte que predominantemente o sistema ATP-CP está bem alto. Então, de repente, utilizar a creatina pode ser uma vantagem. Ciclismo, né, é uma imagem tirada de uma competição bem famosa, né, que é o Tour de France. Provavelmente também a creatina não teria um efeito tão benéfico por conta do sistema energético, que não é predominante o sistema ATP-fosfocreatina. Vôlei já seria um esporte interessante, né, um esporte que também exige muita impulsão, né, o salto, o bloqueio, o saque. Então, de repente, esse tipo de modalidade é uma vantagem para o uso de creatina. A creatina traria algumas vantagens. Aqui é um esporte de explosão pura também, né? Atletas velocistas, né? Então aí a gente percebe que é um esporte de curta duração e intensidade altíssima. Então a creatina também poderia ter uma função específica sobre esses indivíduos. Então, de repente, também é mais uma modalidade a se pensar no uso de creatina. O surf, né? Aqui, principalmente em Salvador, é muito comum o surf. Na minha opinião, não seria uma modalidade que a gente traria grandes benefícios. Principalmente aqui em Salvador, assim, não é toda hora que acontece uma onda para a gente fazer uma rimada ou algo do tipo. Então, na minha opinião, é um esporte que não teria tantas vantagens em pensar em suplementar a creatina. O balé também não, né, não teria grandes vantagens. Tênis, né, um esporte que também exige explosão, né, exige
tiros, né, para sacar, para fazer o bloqueio também, um pouco parecido com o vôlei, não a menor proporção. A creatina poderia ter uma função interessante. Natação também, principalmente natação em provas curtas, né? A única ressalva é que a creatina, como ela pode aumentar um pouco a retenção de líquidos, né, na célula muscular, talvez isso possa de alguma forma afetar a flutuabilidade do atleta, mas assim, isso depende um pouco das estratégias, né? Será que realmente o ganho de peso proporcionado pela creatina vai prejudicar? Então, é algo a se pensar também, pensando nessas provas curtas. Os powerlifters também, né, levantamento de peso, teria uma função bem interessante, né? Teria grandes vantagens na suplementação de creatina. Então aí foram algumas imagens, né, para elucidar melhor, ficar de forma dinâmica, sobre as modalidades esportivas da creatina. Bem, existem muitos mitos também a respeito sobre a creatina. Um dos primeiros mitos, né, é que a cafeína, será que a cafeína anula os efeitos da creatina? Muita gente até hoje afirma isso, né, de que a cafeína prejudicaria devido à sua farmacocinética, você não teria como, na verdade, ingerir as duas substâncias, ou se você ingerir uma, atrapalha na outra, no que diz respeito principalmente à cafeína. Esse é um estudo bem antigo, de 1990, se eu não me engano, 1998, na verdade, né, onde ele mostra o seguinte, a função da creatina em exercício aeróbico e anaeróbico. E aí ele fala um pouco da sua farmacocinética. E aí eles são bem objetivos, né, que a farmacocinética da cafeína não afeta concomitantemente a administração da creatina. Então, um dos primeiros mitos aí é de que será que a cafeína anula os efeitos da creatina? E esse estudo aí mostrou que não, tá? Bom, outro fator importante, outro aspecto importante no que diz respeito à creatina é a sua forma de eliminação. Então a creatina ela é eliminada pela urina na forma de creatinina. Então o que acontece? Muitas pessoas de forma equivocada avaliam creatinina como se fosse um marcador 100% eficaz para avaliar a função renal. Então é comum, por exemplo, você ter uma creatinina um pouco mais elevada quando você toma creatina, mas nem por isso significa que você está tendo lesão renal, até porque a creatinina não é o melhor método de se avaliar a função renal. Então, principalmente para os nutricionistas, né, presentes que estão vendo aí essa aula, não avaliem a função somente de creatinina do seu paciente. Claro, é um indicador, né, mas é para você tomar um norte, não para você tomar como se fosse uma medida diagnóstica, tá? Então, muito cuidado ao interpretar um exame bioquímico e você lá, por exemplo, ver a creatinina alta e achar que seu paciente está tendo problema renal. E quando você vai ver na anamnese, você percebe que ele está usando creatina. Então, é bem comum as pessoas fazerem inferências a respeito da creatinina e, de forma equivocada, afirmar que quando ela está elevada, você está tendo uma função renal prejudicada. Né? E até falando em função renal, a gente vai ver alguns trabalhos aí a respeito de creatina e função renal. Tá? Então é uma dica aí para vocês ficarem atentos, né, nos exames bioquímicos dos seus pacientes, principalmente se ele estiver usando creatina. Bom, a creatina ela é um dos suplementos que é muito utilizado também para quem busca hipertrofia muscular. Então, existem algumas hipóteses, né, de como a creatina pode atuar na hipertrofia muscular. Então, existe a primeira teoria, né, de que aumenta a retenção hídrica, e realmente isso acontece. Então, a pessoa tem uma aparência mais inchada, né, devido a essa captação de água para a célula muscular. Sempre é bom lembrar que a retenção hídrica da creatina é diferente da retenção hídrica subcutânea, tá? Então, é meio complicado a gente também inferir de que você vai ter retenção hídrica por exemplo, equivalente de alimentos embutidos que tem presente sódio, e a gente fazer uma comparação de forma ridícula.
tá? Então, o que acontece é que a sua célula ela capta mais água e isso faz com que a sua célula dê uma inchada e aparentemente você fica mais forte. Apesar de ter essa retenção hídrica, os estudos não conseguem mostrar um aumento de síntese proteica muscular com a suplementação de creatina, ok? Existe uma segunda hipótese aí, proposta pelo pessoal da USP, né, que a sinalização de células satélites é um fator interessante para a hipertrofia muscular. Então, segundo essa teoria, a creatina poderia estimular a sinalização dessas células e, com isso, fazer a diferenciação do miócito, auxiliando na hipertrofia muscular. A terceira hipótese é por um método indireto, que seria pelo próprio volume de treinamento. Então, devido ao fato da creatina aumentar a força, aumentar a explosão, de uma forma direta, pensando nos efeitos hipertróficos do treino de força, isso traria um efeito positivo também na hipertrofia muscular. Bom, existem algumas outras curiosidades também a respeito da suplementação de creatina. Então, 20 a 30% da população não obtém resultados positivos com a suplementação de creatina. Isso pode se dever ao fato das concentrações de fosfocreatina pré-existentes já em cada indivíduo. Então, o consumo de carne também está relacionado a esse fato. Tanto que atletas vegetarianos, eles são os mais beneficiados quando se suplementam creatina, por conta deles não terem um consumo tão grande de carne, né? Ou, na verdade, tem um consumo zero de carne, tá? Então, os atletas vegetarianos são os mais beneficiados quando se pensa em creatina. Independente de quão longa for a suplementação de creatina, o corpo ele volta à produção normal a partir do momento que houver parada no consumo. Então, esse negócio de que você não produz mais creatina também é um grande mito. Bom, existem vários tipos diferentes de creatina no mercado. O tipo convencional, o tipo mais comum, o tipo que é mais vendido, que é mais estudado e que é mais utilizado, é a creatina monoidrato, né? A creatina de forma monoidratada, se é que a gente pode falar assim. Porém, a indústria, né, de suplementação sempre está lançando novas creatinas no mercado. E o grande problema que eu vejo nisso é nas alegações que são infundadas sem evidências, tá? Então a gente vai ver aí alguns tipos de creatina e ver se ela realmente representa superioridade ou não à creatina monoidrato. Lembrando que a creatina monoidrato é o tipo mais estudado e é o tipo mais consumido. Bom, para mim, essa daqui foi uma das primeiras creatinas a serem lançadas, né, de uma forma diferente, que é a creatina T-Western, né? Então, um estudo publicado pelo jornal da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva testou a seguinte estratégia, né? Testou a creatina monoidrato e testou a creatina T-Western, para ver se realmente a T-Western apresentava uma superioridade em relação ao monoidrato. E olha que interessante o resultado, né? Quando comparada à creatina monoidrato, a T-Western não foi eficaz em aumentar a massa muscular, melhoria da composição corporal e força muscular, se tratando de comparação com a monoidrato. Ou seja, a creatina T-Western funciona? Provavelmente sim, mas a gente não pode alegar que ela é superior à creatina monoidrato, tá? Então, o segundo mito derrubado é de que a creatina T-Western não é superior à creatina monoidrato. Como se não bastasse também a creatina T-Western, lançaram a creatina no mercado, que é uma creatina chamada creatina de forma alcalina, né? Que ela tem um pH alcalino. Então, comercialmente falando, ela se chama de Crealcalin. Segundo o fabricante, né, tinha uma proposta de que com pH alcalino você teria uma absorção melhor comparado com a outra, e isso iria implicar no aumento de força e no aumento de massa muscular. Bom, isso é o que o fabricante diz. Só o título desse estudo já diz tudo, né? A suplementação de creatina alcalina não promove grandes benefícios no que diz respeito à contenção de creatina muscular, composição corporal e adaptações do treinos, comparado à creatina monoidrato. Então, essa creatina alcalinizada também
não é superior à creatina monoidrato, tá? Tinha um pessoal que falava também que essa creatina você teria que tomar uma quantidade menor, né, do que em relação à outra, e contanto você não tinha desperdício. Então, assim, são várias alegações que não têm fundamento científico, tá? E segundo esse estudo, também publicado pelo Jornal Internacional de Nutrição Esportiva, mostrou que essa creatina não apresenta superioridade em relação ao monoidrato. Como se não bastasse a creatina alcalina, a creatina etioéster, lançaram também uma creatina chamada de creatina hidrocloridrato, tá? E aí esse estudo também publicado no Jornal do Exercício mostrou que a suplementação a longo prazo de creatina hidrocloridrato não melhora a performance muscular comparado a monoidrato, tá? Então, mais uma vez, mostrando que esses tipos diferentes de creatina no mercado não apresentam superioridade em relação a monoidrato. Não estou dizendo que não funciona, possivelmente funcione, mas não apresenta superioridade. A velha e boa monoidrato é a creatina mais estudada, é a creatina mais bem estabelecida e que apresenta realmente benefícios comprovados pela ciência. Bom, talvez, se não mais, aí um dos aspectos mais polêmicos, né? Um dos temas mais polêmicos da suplementação, que é a creatina em função renal. E aí eu pergunto para vocês, será que a creatina prejudica os rins? Será que eu tenho um prejuízo na minha função renal quando eu tomo creatina? É isso que a gente vai ver aí nesse tópico da apresentação. Bom, essa é uma revisão, né, um estudo publicado no Brasil, onde essa revisão pegou vários estudos e foram avaliar a função renal desses indivíduos. Então aqui é a primeira imagem do estudo, né, e pegam várias situações diferentes. Então essa é a primeira aqui de 1997, pegaram homens saudáveis, né, 20 gramas por dia de suplementação por 5 dias, avaliaram a função renal, né, e aqui o resultado final, prejudicou a função renal? Não. Outros protocolos, né, de 2 a 30 gramas por dia, né, também não prejudicou. Homens e mulheres, né, submetidos ao treino de força, 3 gramas por dia, 20 gramas por dia durante 8 semanas, também não teve prejuízo na função renal. Teve um estudo aqui, inclusive, que foi utilizado até por 5 anos, esse mesmo aqui, 5 anos consecutivos de suplementação de creatina, não teve prejuízos na função renal. Então, mostrando aí que até agora não existe um estudo comprovando que a creatina prejudica a função renal. Muito pelo contrário, né? A creatina não prejudica a função renal em indivíduos saudáveis, claro. Tá? A gente vai ver até um estudo aí bem polêmico, né? Um estudo de caso, mas a princípio a creatina não prejudica os seus rins. E aí uma outra dúvida também, será que se eu consumir uma quantidade alta de proteína na minha dieta, mais creatina, será que isso prejudica a função renal? Aí um estudo também pelo pessoal da USP, né, testou exatamente isso, uma dieta hiperproteica, juntamente com a suplementação de creatina, e olha o resultado, não prejudicou a função renal avaliado pelo Clearance de EDTA. Então, conclusão, né, 12 semanas com a suplementação de creatina mais dieta hiperproteica, você não tem prejuízo da função renal, ok? Esse é um estudo de caso também um pouco polêmico, né? Que o que é que aconteceu? Pegou um indivíduo, né, publicado no jornal americano, né, de doenças renais, e pegou um indivíduo que ele só tinha um rim, né? E mesmo assim deu creatina para esse indivíduo. E o que aconteceu? A creatina não afetou a função renal em um indivíduo com apenas um rim funcionando. Claro, óbvio e evidente que eu não recomendo ninguém fazer isso por aí. Tá? Não vai ver essa apresentação minha, né, e falar, o nutricionista João Paim disse que você poderia dar creatina para um cara que só tem um rim funcionando. Isso aqui foi um estudo de caso, e apesar de não ter apresentado prejuízos na função renal no indivíduo que só tinha um único rim, a gente tem que olhar isso com cautela, né? Mas é mais do que estabelecido de que creatina
em pessoas saudáveis de forma prévia, né, que não apresente problema renal, aparentemente você não tem nenhum prejuízo, tá? Bom, existem outros estudos também mostrando até benefícios no que diz respeito ao diabetes tipo 2. Então, esse foi um estudo mostrando que a creatina melhora a captação de glicose em pacientes diabéticos do tipo 2. E olha que o paciente diabético, né, às vezes ele tem uma entre aspas, facilidade para ter alguma lesão renal. E mesmo assim, a creatina é utilizada de forma terapêutica nesses indivíduos. Né? Então não é só esse estudo, existem outros mostrando benefícios da suplementação de creatina em pacientes com diabetes do tipo 2. Então, o fato de você submeter um diabético a um exercício juntamente com a suplementação de creatina, isso melhora a sensibilidade da glicose nos tecidos. Então é algo que aí vai muito além da nutrição esportiva, muito além do desempenho, e sim utilizando algo mais como um suplemento terapêutico, né, para ajudar no tratamento do controle de diabetes, ok? Esse outro estudo também foi bem interessante. Então avaliaram a função renal nos pacientes diabéticos do tipo 2, porque pensaram o seguinte, o paciente diabético ele pode ser considerado como um pré-renal. Então, será que se eu der suplementação de creatina, eu posso prejudicar a função renal desse meu paciente diabético? Então, foi isso exatamente que esse estudo, também publicado pelo pessoal da USP, né, o Bruno Gualano, que é o pesquisador, que ele foca bastante os seus resultados, né, os seus estudos em creatina. Então, esse estudo aqui publicado no Jornal Europeu, né, de Fisiologia, mostrou que a suplementação de creatina não afeta a função renal em pacientes diabéticos do tipo 2. E o autor sugere, inclusive, né, uma abertura das janelas das oportunidades para um fim terapêutico nesse tipo de população. Então, a função renal aparentemente não é prejudicada com a suplementação de creatina, mesmo em pacientes diabéticos do tipo 2. Né? Olha que coisa interessante, né? E a partir disso a gente pode pensar em várias possibilidades para o uso da suplementação de creatina. Bom, então, para finalizar, né, essa apresentação, existem duas formas de se utilizar a creatina, né, com saturação e manutenção. Muita gente fala que é desnecessária a saturação, e realmente no final do processo, o resultado é o mesmo. Então, tanto faz você tomar 20 gramas com essa saturação, ou tomar 5 gramas somente no período de manutenção. A grande diferença é que com o período de saturação, você consegue, principalmente numa pessoa que não tem o hábito de tomar creatina, ou já está há muito tempo sem tomar creatina, a retenção de líquidos intramuscular é muito mais rápida. A nível de força também a gente percebe um ganho mais rápido. Porém, independente do protocolo, você vai ter o mesmo resultado. Ok? Então, existem essas duas formas de tomar. Tá? 20 gramas por dia no período de saturação, que a pessoa faz de 5 a 7 dias, ou o período de manutenção, que é 5 gramas ao dia. Bom, então, para concluir, né, sobre essa apresentação aí dinâmica de creatina objetiva, ela é utilizada em esportes de alta intensidade e curta duração. Né? A cafeína não anula os efeitos da creatina, não causa problemas renais, né? Pode ser utilizado por diabéticos, principalmente diabéticos do tipo 2. E a retenção de líquidos da creatina acontece dentro da musculatura. Então, esses são os principais mitos, né, de que falam sobre a creatina. E eu espero que tenha elucidado um pouquinho sobre esses efeitos, né, essa aplicabilidade da creatina no esporte e até, como a gente citou aí, esses estudos com diabetes, pensando a aplicação da creatina em fins terapêuticos também. Tá? Então aí está o meu e-mail, meu contato, né, minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Né, se você gostou, aí siga nas minhas redes sociais para a gente estar batendo um papo, vocês estão pegando dicas importantes aí sobre nutrição esportiva. Valeu, galera. Bom, boa noite, um abraço, fique com Deus e até o próximo Hangout e Subra. Ok? Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, João, pela tua palestra. Pessoal, abram então os microfones aí para que a gente possa fazer uma conversa. Muito legal a tua palestra. Eu acho que é uma palestra
bem direta, acho que do jeito que tem que ser mesmo essas transmissões online, e o pessoal, se achar interessante, vai atrás dos artigos que tu citou e vai se aprofundar um pouco mais. Gostei bastante também da qualidade dos artigos e a novidade também, muitos artigos bem novos, 2013, 10, 14, achei bem bacana. João, tu consegue me escutar? A sala consegue escutar toda a minha fala? Consigo. Tá, eu tenho uma pergunta, e a pergunta ela vai ser aberta para todo mundo, começando a resposta para o João. O Workout Ribas, ele está fazendo uma pergunta que é a seguinte: um treinador reconhecido de fisiculturistas preconiza a utilização de altas dosagens para uma pessoa que não faz uso de esteroides, algo em torno de 20 a 25 gramas de creatina por dia, fracionado em 4 a 5 vezes ao dia essa dose de 25 a 25 gramas. O que a sala acha a respeito disso? Bom, alguém quer começar? Eu começo? Eu acho que tu pode começar, João. Tá. Veja bem, existe uma outra recomendação de creatina que seria, se eu não me falho a memória, acho que 0,03 por quilo de peso, algo em torno disso. Basicamente, eu não vejo grandes vantagens, né, em suplementações de altas dosagens, principalmente pensando nesses indivíduos. Então, se eu desconheço algum estudo que mostre que você tomar 25 gramas de creatina seria superior à recomendação padrão, à recomendação usual. Alguém complementa? O que vocês acham? Giuseppe, por favor, tu que tem artigo publicado na área aí falando sobre creatina, o que tu acha a respeito disso? Bom, também concordo com o nutricionista, o João Paí. Realmente não parece ter benefício o consumo de altas doses, justamente em função da saturação intracelular, né? Não há benefícios em limite fisiológico desse estoque de creatina, né? Tu tens toda a questão farmacocinética e farmacodinâmica, que tu tens um limite também de absorção pelo próprio transportador de creatina. Então, acredito que essa recomendação da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva já seja para absorção máxima e ainda melhor que isso, relativo à massa corporal de cada indivíduo. Interessante colocação. Gabriel? Eu acho que depois dessas colocações, eu não tenho nada que acrescentar aí, mas eu acho que os artigos que eu lembro não são muitos, mas todos estão nessa mesma linha de que não faz sentido essa quantidade muito alta de creatina, não. O Ribas ele complementa dizendo aqui, ó, só lembrando, não é saturação, é 20 gramas todos os dias. Sim. Na verdade, indica que tome 5 dias e pare 2 dias. Deve ser durante a semana, de segunda a sexta-feira, com intervalo de sábado e domingo, né? Mas dentro dessa linha de, quem sabe até complementando a pergunta do Ribas, o que vocês têm visto a respeito de velocidade de absorção da creatina? Tem alguma estratégia para aumentar essa velocidade, aumentar a quantidade de creatina absorvida? Como é que vocês têm enxergado isso? Bom, muito se falava, né, de que o uso de carboidrato e proteína, você poderia, de uma certa forma, aumentar os transportadores de creatina pela presença de insulina, e isso facilita a absorção. Porém, aquela velha questão teórica de que nem sempre essa teoria, na realidade, na prática, funciona. Então, também desconheço alguma estratégia no âmbito do que diz respeito à nutrição, principalmente a presença de carboidrato, para você melhorar a absorção e isso implicar nos ganhos de força e de desempenho. Então, basicamente, eu também não vejo nenhuma vantagem, né, pelo menos desconheço, estudos que comprovem de que a administração de carboidrato de alto índice glicêmico melhore a absorção, a captação, e isso traga benefícios a níveis práticos, principalmente em relação à força e ao desempenho. Giuseppe? Bom, essa é uma pergunta que tem altamente polêmica, né, em relação a o que eu posso melhorar, né, qual é a melhor estratégia para ter maior absorção e melhor, obviamente, desempenho esportivo de força máxima. O que se sabe
é que justamente tu tens que conhecer mais como funciona a fisiologia do transportador de creatina. O transportador de creatina, ele possui duas isoformas distribuídas ao longo do corpo, obviamente, de maior expressão na musculatura esquelética. Se sabe que esse transportador de creatina, para a creatina ser absorvida, captada por meio intracelular dentro da célula, é necessário a presença de sódio. Ele é um transportador chamado simporte de sódio, então tu precisas da presença de sódio. Se tu for consumir uma água tipo cristal, ao meu ver, que tem muito sódio, né, uma porção pequena, já seria a melhor estratégia para absorver. Não haveria necessidade de colocar um suco ou qualquer outro tipo de abordagem de carboidrato. Mas até onde se sabe, a maior absorção seria a base de sódio. Se haver o interesse de colocar carboidrato, seria, ao meu ver, um apego filosófico mesmo. Eu achei interessante a corneta na água com sódio aí, né? Mas na água normal, assim, da torneira, já não teria... A gente não tem como saber qual seria a concentração... Tem, Giuseppe, a concentração ideal de sódio para uma dose de 5 gramas de creatina, por exemplo? Pois é. Às vezes, o próprio sódio que tem na água que a gente toma da torneira, o mineral não cristal, já seja suficiente, né? Ou de outra fonte de sódio. Com certeza. A meu ver, também não há benefício, né? Eu não conheço nenhum estudo que fez a avaliação de diferentes marcas de água com diferentes doses de sódio, concentração. Qual é a maior absorção? Tá aí uma de estudo. Porque daqui a pouco vai ter gente saindo na academia ali, tomando creatina e jogando, temperando ali com sal no shake ali. E lembrando também que, na verdade, a água, independente da marca, ela muda de lugar para lugar, né? Então, porque ela tem uma marca, mas a fonte dessa água ela vai variar, né? Conforme o local. Então, a cristal que é vendida aqui no sul, por exemplo, é diferente que é vendida no norte e nordeste, né? Então, isso também vai influenciar diretamente na quantidade de sais minerais que essa água vai apresentar. No próprio site da Coca-Cola dá para conferir, cristal ela tem 3 fontes principais lá e elas têm características bem diferentes. Isso vai influenciar, claro, na quantidade de sódio que a gente vai ter no rótulo. Sem dúvida nenhuma. Você faz um alarmismo, mas... Eu acho que faz um terrorismo mesmo, porque a quantidade eu acho que é bem grande de sódio, sem dúvida nenhuma, no comparativo da água, mas se a gente parar para pensar assim na quantidade de sódio que tem em qualquer outro alimento, talvez ultrapasse facilmente a recomendação e todo o perigo em cima da própria água. Mas enfim, algum comentário extra aí, pessoal, a respeito da palestra do João sobre creatina? Não. Giuseppe? Não, gostei bastante do tema abordado do nutricionista João. Abordou bastante aspectos fisiológicos. Acho que é extremamente importante também ver essas diferentes abordagens isoformas da própria creatina que é comercializada, para ver o que é o melhor, o que o cliente, o paciente, o atleta pode consumir de melhor. Será que essas novas formas são a melhor opção? Então a gente vê realmente que os estudos já estão mostrando o efeito da velha e boa creatina monoidratada, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que o grande objetivo desse encontro aqui é que a gente possa quebrar exatamente esses mitos a respeito de produtos A, B ou C, ou técnicas A, B ou C, sempre baseados na literatura e aquilo que ela pode trazer de melhor. Hoje, os estudos têm mostrado que a monoidratada ela continua sendo a melhor opção, sem dúvida nenhuma, mas quem sabe a ciência ela é totalmente dinâmica e pode ser que amanhã ou depois a gente possa estar trazendo uma novidade a respeito da creatina aí para o pessoal. Gabriel? Nada, achei... João, continua aí. Desculpa. Cadê o João? Oi. Tá aí, João? Tô aqui, pô, tô ouvindo. Tá escutando tudo? Bom, pessoal, eu acho que foi interessante esse segundo hangout, espero que tenham gostado, espero que possam participar e compartilhar o vídeo que vai ficar gravado no YouTube. Agora a gente vai preparar ele, fazer alguns cortezinhos ali para que vocês possam entender melhor a palestra e acompanhar tudo certinho. E esperamos ver vocês no próximo hangout aí, vamos ver se a gente consegue
trazer o Giuseppe para dar uma palestra para nós a respeito de alguma coisa. Eu sei que o Giuseppe tem uma palestra muito boa a respeito de tipos de whey protein, né, Giuseppe? Então isso aí pode ser interessante aí para que a gente possa discutir no futuro. Mas fiquem abertos também o convite a outros profissionais de outros estados que queiram participar. É só entrar em contato conosco, com o Gabriel ou comigo, que a gente marca um dia e pode fazer a transmissão sem problema algum. Obrigado pela presença do Gabriel, obrigado pelo Giuseppe. João, parabéns novamente pela tua palestra. Espero te encontrar mais vezes aqui, que a gente possa conversar sobre mais coisas relacionadas à área da nutrição e do esporte. Senhores, obrigado. Oi? Eu que agradeço pelo convite, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, Gabriel, Giuseppe, pela presença. Estamos aí para o que der e vier. Palavras dos senhores aí. Muito obrigado, senhores. Mais um excelente hangout. Espero encontrá-los aí nos próximos aí. E espero que quem esteja assistindo aí tenha tirado bom proveito dessa palestra. E que as próximas também sejam bastante proveitosas como foi essa. E uma boa noite para vocês aí. Giuseppe. Eu agradeço o convite do Subra, né? O curso acho que é realmente muito bom, né? Eu espero todo mundo ter realmente aprendido um pouco sobre a suplementação. E no que precisar também, estamos aí para auxiliar nos hangouts e outros projetos futuros. Boa noite a todos. Obrigado. Então, encerrando a transmissão do nosso segundo hangout Subra sobre nutrição e esporte, sobre creatina. O link vai ficar disponível no YouTube. Espero que compartilhem e aproveitem bastante essa aula. Finalizando a transmissão, abraço.